Bom dia. É uma alegria imensa nos encontrarmos na casa de Meimei, no mês de dezembro, esse mês tão festivo, em que nós cristãos simbolicamente, nós lembramos a vinda do nosso Senhor Jesus. E nada melhor do que falar de um dos grandes propagadores do Evangelho, Paulo de Tarso. Creiamos nós que se não fosse Paulo, Inácio de Antioquia, nós não estaríamos aqui. Então nós devemos muito a eles. E como a obra deles é extensa, é grande, não tem como falar tudo em 40 minutos. Nós vamos escolher uma pergunta que ele fez a Jesus: Senhor, que quereis que eu faça? Nós vamos nos basear na obra Paulo e Estevão. Quem não leu, leia. Psicografado por Chico Xavier, veio através de Emmanuel, e essa obra completou esse ano 81 anos e é uma das obras mais editadas da Federação Espírita Brasileira. Era a obra preferida de Chico Xavier. Quando perguntaram a ele, certa feita, ele falou que era Paulo de Tarso, e da grande médium Ivone do Amaral Pereira. Eu tive a oportunidade de, quando fui a Pedro Leopoldo, ter acesso ao local onde o Chico psicografou essa obra depois do seu expediente, né? Depois do trabalho, ficava até altas horas da madrugada psicografando naquele lugar que era com um teto baixo, uma salinha pequenininha, mas onde se desenrolaram diante dos seus olhos, porque ele também via, né, com a conexão com Emmanuel, as imagens. Imagens do quê? Do período histórico de 34 depois de Cristo até 67. Então é um livro que ele vai seguindo rigorosamente aí a cronologia dos Atos dos Apóstolos. Então esse livro ele traz revelações históricas. E qual que é o objetivo do livro? E que a gente vai resumir. Passando para nós as lutas acerbas que Paulo teve. Os ásperos testemunhos, porque fora preso, picado por animais peçonhentos, enxotado dos locais. Imagina se Paulo tivesse desistido, né? Então tudo isso para nos trazer um incentivo que nós devemos trabalhar, mas trabalhar incessantemente, como Paulo fez, para transpor esse abismo que há, essa distância que há de nós até o Cristo, aproximando-nos então do Cristo. Hoje a tecnologia ela não está ajudando. Imaginemos nós, falando de Paulo, que não tinha nada disso naquela época. Vamos ver se agora dá certo aqui. Aproximando-nos do Cristo. É para isso que nós estamos aqui encarnados, né? Mas logicamente que não tem como falar de Paulo de Tarso sem falar de Estevão. Sem Estevão nós não teríamos Paulo. Então, o que a gente vê com isso? A necessidade da cooperação. Jesus, o mesmo Espírito puro, podia ter feito tudo sozinho, mas ele escolheu os 12 humildes, simples pescadores, enfim, para segui-lo, colocando para nós essa lei de cooperação. E sem o Estevão nós não teríamos Paulo. O que acontece hoje? As igrejas adormecidas, os falsos crentes, isso em qualquer setor do cristianismo, tem a tendência ao quê? A ociosidade do espírito. Certamente todos os domingos ou em todas as palestras a gente leva aquele chacoalhão que é para a gente sair da zona de conforto. Por quê? Porque é mais fácil, né, no domingão ficar dormindo, nas noites aí ficar maratonando as Netflix. Nada contra, que às vezes a gente também gosta, né? Mas não só isso, a gente sair dessa zona de conforto. Por quê? Porque na hora da precisão, céu me ajude, Deus me ajude, Jesus me ajude. Então templos e devotos entregam-se a situações de acomodação, preferindo a dominação aí fora da ordem material, né? E nesse panorama, então,
nós podemos nessa manhã ter a oportunidade pela Casa Espírita Aberta e pelas mãos de Chico de recordar do Paulo. Então, o doutor Saulo de Tarso, é uma pena que nós não temos aí as imagens, mas vocês vão usando a criatividade aí, agora a gente queria colocar. Eram 2 cavalos soberbos, cavalos brancos, que à época era o meio de transporte, o carro usado na época, como se fosse carro hoje, né? O meio de transporte do ano 34. Lá está destacando o Paulo de Tarso com seus 2 cavalos brancos, na época Saulo de Tarso, doutor da lei. Na fisionomia dele, a viralidade máscula, a beleza que ele tinha, os traços israelitas, os olhos profundos, próprios do temperamento. Ele tinha um temperamento apaixonado, cheio de resolução. Parece que às vezes a gente olha para uma pessoa, a gente sente, né, aquela firmeza. Saulo era assim. E ele se afeiçoara lá na cidade natal mais ao grego, porque ele não falava só grego. E ao convívio dos mestres bem-amados que ele havia trabalhado pelas escolas de Atenas e de Alexandria. E estacou aquele carro numa casinha com florzinhas miúdas e depois saiu. E certo dia, Dr. Saulo encontra-se com o grande amigo Sadoc. E Sadoc diz a ele: tenho visto o teu carro, né, os teus cavalos, parados na frente de uma casinha bem simples. Como estás modificado? E Saulo, então, não deixou ele prosseguir, já cortou o amigo, né? E no coração a lei, sempre a lei, desejoso de submeter Roma e Atenas aos próprios princípios. Sempre o mesmo homem, disse o amigo, né? E aí, de quem ele estava falando também não vamos conseguir projetar, mas vamos imaginar. Ele estava falando de uma bela moça que agora o doutor Saulo ia visitar. Era sua noiva. Se não fosse a doutrina espírita, as mãos abençoadas de Chico, nós nem saberíamos que ele teve uma noiva, Abigail. Abigail morava com o seu irmão. O seu irmão se chamava Gesiel. Então, o que aconteceu um ano após a morte de Jesus? Começaram a perseguir, tirando a casa até dos cristãos. Aí assim foi morto na frente de Abigail e de Gesiel, o pai deles. Mas não foi só isso. E agora vai ficar mais um convite para ler a obra, né? O que aconteceu? Levaram Gesiel preso e fica morando sozinha Abigail. Gesiel foi preso, foi levado para as galeras, foi feito escravo. E quem comandava lá no navio onde ele estava era Sérgio Paulo. Sérgio Paulo era o comandante. E certa feita, em alto mar, ele fica febril, muito febril, Sérgio Paulo. E o que acontece? É justamente Gesiel que vai socorrê-lo. E com esse socorro ele consegue a liberdade. Sérgio Paulo liberta ele, vai dar uns trocados e fala: some. E ele vai passando necessidades também, necessidades atrozes, é assaltado, enfim. E aonde que ele ia bater? Ele bate na casa do caminho. E quando ele bate na casa do caminho, abre-se a porta e Pedro fala: está lotado. Já temos 49 leitos ocupados, não tem lugar. Mas, como bom cristão, ele acolhe Gesiel. E Gesiel passa a ficar ali até que eles têm uma conversação, logicamente, sobre Jesus. E ele tem a notícia não só que a luz do mundo, porque aquela perseguição que houve nas casas foi só em nome de Jesus, né? Não era só cristãos que eram perseguidos. E ele tem ali o contato de que Jesus já, a luz do mundo já estiver entre nós, mas Pedro também dá notícia quando diz: então quero conhecê-lo. E Pedro diz:
já foi crucificado. E ele, então, à época tinha esse costume. Gesiel é batizado, agora nasce Estevão. Ele passa a se chamar Estevão e passa a ser um eloquente pregador do Evangelho. Aqui a gente ia ver ele pregando, vocês vão usando a imaginação. Mas continua Dr. Saulo lá com o amigo Sadoc. Saulo, filho de um tecelão, um homem muito rico, comerciante também legionário do imperador Augusto, está conversando com Sadoc, quando Sadoc faz a pergunta: Dr. Saulo, já ouvistes falar dos homens do caminho? Não. Então eles andam aí pregando uma doutrina meio estranha. E ele novamente pega seus cavalos brancos e vai visitar a noiva, apaixonado. Chega lá, percebe que a amada e linda Abigail está triste. E ele pergunta: o que tens, minha amada? Estou muito preocupada com Gesiel. Eu não sei se ele está vivo, se ele está morto. E se ele está vivo, como que ele está? Então, ele faz uma promessa para a amada. Olha, cuidado com as promessas de amor, né? Eu te prometo que eu farei tudo por ele. Prometendo, inclusive, que iria se empenhar em encontrá-lo. Mas, Dr. Saulo encontra-se novamente com Sadoc. E desta feita, a conversa foi áspera. Saulo, você tem que ouvir essas pregações, isso aí está disseminando. E ele vai ouvir a pregação. E quem estava pregando? Gesiel. Mas Gesiel trocou de nome. E agora não era Gesiel, era Estevão. E ele então, naquele mesmo instante, prende Estevão. E não só prende, como a condenação foi o apedrejamento. E no dia aprazado do apedrejamento, para o público ali presente, estava lá quem? A noiva, Abigail. E quando ela vê que não era Estevão, era Gesiel, ela grita: Saulo, Saulo, é meu irmão. Mas aí, já era tarde, ela ainda consegue correr, ela segura, ele estava já com a mão quebrada, né, todo machucado. Eles conversam rapidamente sobre a infância que tiveram, sobre Jesus, mas muito rápido, porque ele ali mesmo, a Abigail agachada, abraçando o irmão, e ele desencarna. E é claro que o noivado se desfez. E a Abigail, ela vai desencarnar bem cedo, ainda jovem. E o doutor da lei, o doutor Saulo, continua a perseguição. E agora ele está a caminho de Damasco, quando uma luz imensa faz parar sobre o cavalo. Ele quer pedir socorro, porque vinha a retaguarda ali, também o cavalo Jacó, Demétrio, mas ele não consegue pedir socorro, porque ele fica literalmente ali paralisado com aquela luz e tomba do cavalo, cai. E naquele instante ele pergunta: quem sois vós, Senhor? E Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus. E é nesse instante que ele pergunta: Senhor, que quereis que eu faça? Naturalmente, que é essa pergunta que nós devemos fazer nessa manhã. Senhor, que quereis que eu faça? Sabemos que por aquela luz ele fica cego, e então ele, que estava indo para perseguir os cristãos, para matar os cristãos, Jesus diz a ele: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que fazer. Ele vai à procura, como Jesus orientou de Ananias. Jesus mandou-me para que eu tivesse de novo a visão. E então Ananias aplica o passe. É tão bonita essas imagens, né? Mas vamos imaginar Ananias com as mãos sobre o doutor da lei, as escamas caem e ele grita: vejo, agora vejo glória ao Redentor da minha alma. E naquele instante, ele também,
quer conhecer o Evangelho. E agora nós vamos para as lições da manhã. Primeira, aprender a conhecer. Ananias, ele na ânsia, onde poderia obter esse Evangelho sagrado? Então ele recebe as anotações e ele debruça-se, tal qual Eurípides fez quando tomou contato com o livro de Leon Denis, da doutrina, ele passa a noite lendo. Saulo debruça-se sobre aqueles escritos, devora-os com muito interesse, e aí ele então, no aprender a conhecer, ouve o seguinte de Ananias, que é para ele, mas que se foi trazida porque é para nós. O Senhor conferiu-te a tarefa de semeador. Tens muita boa vontade, mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Antes procura ajuntar as sementes no seu mealheiro particular. Para quê? Para que o esforço seja profícuo. Além do mais, o que Deus reclama, tudo que vem de Deus, é grande paz e compreensão. Então ele falou que ele ia dar os recados e não deu tempo, né? Provavelmente o EJA deve estar se encerrando, no que vem abre novas turmas. Às vezes a gente tem muita boa vontade, chega aqui para o pessoal do grupo e fala, eu quero trabalhar pelas benesses que recebi, enfim, por alguma circunstância. Aí vem a primeira lição, lembrando Paulo. Primeiro, juntar as sementes, né? Porque não é só paz, há que se ter grande compreensão. Aí ano que vem já estarão abertas as inscrições, né, para o ERD. Aprender a conhecer para receber a tarefa do céu, disse Ananias para Paulo. Davi conviveu com a natureza, apacentando rebanhos. Para desbravar as estradas do Senhor, João Batista meditou por muito tempo nos ásperos desertos da Judéia. E agora ele ouve outra orientação de Gamaliel. Gamaliel diz para ele, bem sabemos que os profetas, os homens de Deus, foram a lugares isolados a fim de sentir a inspiração do alto, para depois sair ministrar a palavra. E assim, o doutor Saulo, aquele rico, né, comerciante, doutor na lei depois, ficou 3 anos no deserto de Dan. O casal que, a princípio, ele não sabia que era cristão, Áquila e Prisca. Para quê? Para ele aprender a fazer. Então, primeiro a gente tem que aprender a conhecer para entrar no segundo ponto. Entre ele e Jesus, como dissemos antes, havia um abismo. E ele teve que transpor e fez isso por decênios de luta redentora e constante, a perseverança. Ele pensava assim, eu preciso servir aquele que me dignou a arrancar-me das trevas do mal. Olha a gratidão. Aprender a fazer. Então nós precisamos estudar, pensava ele. Não sabia que ia ter a internet, né? Olha só. Um meio de difundir a nova revelação. Mas como falamos antes, que fosse ele, nós não estaríamos aqui. Ele pensou assim, tem que levar com a maior amplitude possível, porque Jesus é o socorro do céu. Tardar a mensagem dele é delongar o desespero, o sofrimento dos homens. Então não é à toa que evangelho significa boa notícia. E tem que espalhar essa boa notícia. Então, o doutor Saulo, que daí também trocou de nome, né, passa a ser Paulo, além de aprender, ele teve que saber, fazer e agora. Porque lá no deserto ele volta a ser tecelão, né? Ele volta às suas origens. Agora, na minha opinião, cada um vai pensar para si, é a mais difícil, aprender a conviver. Até enquanto a gente só está estudando, introjetando, vejo-me cercado de enormes dificuldades. Quantos de nós não falamos isso? Sinto-me no dever de espalhar a nova doutrina e não pensemos nós que talvez a nossa tarefa não seja, né, como a do Lucas aqui, divulgar o Evangelho, mas nós estamos sendo evangelizadores a todo tempo, não só nas palestras, na evangelização infantil com jovens, em casa, no trabalho, nós estamos dando exemplo, deveríamos, né?
Então sinto o dever de espalhar essa nova doutrina, felicitando os semelhantes. Jesus me encheu o coração de energias que eu não esperava, mas a secura dos homens é de amedrontar os mais fortes. Aprender a conviver. Paulo negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a sua cruz e seguiu Cristo até o fim das suas tarefas materiais. Entre perseguições, enfermidades, zombaria, desilusão, deserção, pedradas, açoites, encarceramento. Os amigos chamaram ele de louco, o pai expulsou, não abriu a porta. Mas Paulo foi um homem intrépido, sincero, caminhou entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre, que se fizeram ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Então Gamaliel, no item aprender a conviver, disse: não te perturbe as desconfianças. Maria, Joãozinho e Pedrinho, não te perturbe as desconfianças, a calúnia e a má fé. Atento a que Jesus venceu isso galharmente. Nesse labor, se topares com a incompreensão e luta em Jerusalém, não desesperes, não esmoreça. E essa parte é chocante para mim, porque toda vez que eu quero desistir, falo, lá tá difícil. O meu marido disse: mas você não falou lá na palestra? Semeastes por lá uma certa confusão nos espíritos. Seja nessa ou em outra encarnação, né? É justo recolhas o resultado, mas a gente já pensa em desistir, né? Então tudo isso, conhecer, fazer, conviver, para quê? Para chegar no quarto, que é o que nós estamos fazendo aqui, por isso que nós estamos reencarnados, né? Para aprender a ser. Então o ex-rabino modifica o contato, o seu próprio modo de ser, ao contato direto com aquelas forças agressivas da natureza. A solidão, as disciplinas austeras, o tear que ele voltou, enriqueceram a alma dele de luz e de serenidade. Os olhos dele, agora calmos e profundos, estavam com novos valores do espírito. Entendera que aquela paz que ele desconhecia era o que Jesus desejava a todos os discípulos. Então, no aprender a ser, nós vamos entrar na autoeducação. Na ausência dos recursos da época, então, ensinou a alma ali o segredo de entregar-se ao Cristo, para poder repousar nos seus braços misericordiosos e invisíveis. Então, desde que ele se consagrou a Jesus de alma, de coração, os remorsos, pensa bem, ele havia assassinado, sim, porque ele deu a ordem, o seu cunhado. Ele perdeu a amada da sua vida, né? Acabou o noivado, casamento, dores, dificuldades. Isso tudo foi se afastando do seu espírito. Recebia todo o trabalho como um bem, toda necessidade como um elemento de ensino. Aprender a ser. Certa noite, como nós, ele dorme, desdobra-se do corpo, quem dorme é o corpo físico, e Estevão, aquele que ele havia assassinado, chega para ele e fala: Saulo, não te detenhas no passado. Olha que atual para nós. Quantos de nós estamos apegados a coisas que nós fizemos há 30 anos atrás, 15, 10, mês passado, semana passada, ontem? Saulo, Maria, Joãozinho, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? E outra noite ele desdobra e encontra a bem-amada Abigail, que já estava no plano espiritual. E ele tira muitas dúvidas e ele pergunta: mas que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Percebam que ele não queria errar mais. E ela disse: ama.
Mas como fazer para que a alma alcance elevada expressão de esforço com Jesus? Trabalha. E ele continua. Mas que providências adotar contra o desânimo? Quantas vezes nós nos deixamos tomar pelo desânimo destruidor? Espera. Mas como conciliar essas grandes lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Sabemos que teve lugares que ele foi que ninguém quis ouvi-lo. E ela disse: perdoa. E João, dentro do aprender a ser, fala para ele e para nós: és feliz, porque compreendestes o programa de Jesus a teu respeito. Não te dou a recordação dos martírios sofridos, porque o Mestre foi compelido a retirar-se do mundo pelos tormentos da cruz. Regozijemo-nos com as prisões e sofrimentos. Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, disse o jovem João, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. E Jesus, certa feita, quando ele também desdobra, e certamente pela passagem agora definitiva, a gente sabe que foi decapitado, o corpo fica, mas a alma prossegue. Sim, Paulo, ser feliz, vem agora para os meus braços, pois é a vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires, dizem que Estevão foi o primeiro, dizem, pois que não foi. Na realidade, Eurípides, quando fora Marcos, mas para nós continua sendo Estevão, esse marco, de perder a vida pelas mãos dos inimigos do Cristo. Os mártires e os verdugos se reúnem para sempre no meu reino. Finalmente, ele encontraria ali Abigail e Estevão para uma convivência. Então ele foi o evangelizador escolhido. Jesus disse a Ananias, está lá em Lucas: este homem é para mim o vaso escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Mas pensemos nós, que gostamos e somos hábeis de julgar. Ele foi recebido, também lá na casa do caminho, foi até por indicação de Jesus. Será que a gente receberia um assassino? Sim, ele era um assassino. E veríamos nele o que o Cristo viu. Certa feita, lá no Centro Espírita Nosso Lar, no atendimento fraterno, talvez um dos mais difíceis que eu fiz, até hoje, mais de 20 e poucos anos, Estou contando coisa bem de anos atrás. Quem lembra do trabalho de fluidoterapia, ficava os dois andares ocupados em cima da palestra, e às vezes a gente tinha 20 entrevistas para fazer para fluidoterapia. E então eu encaminhava todos e ficava por último. Se tivesse alguém para atender, eu atendia lá na cozinha, porque todas as salas estavam tomadas, e eu fui com um senhor, e ele, porque o assistido ele se desnuda na frente do atendente fraterno, tanto que se mantém sigilo. Eu estou contando aqui sem contar o nome. Ele falou: você ficou sabendo do caso das meninas que foram estrupadas lá perto da UEL? Eu falei: fiquei. Pois é, fui eu. Então, às vezes, no trabalho, você vai se deparar com essa situação. E daí você tem que ver naquela criatura que ali ele estava arrependido. E se fosse Paulo, a gente expulsa, não teríamos o grande trabalhador. Depois que ele fez o tratamento, porque também ele falou que nada lembrava mais, do que tinha feito. Provavelmente um médium inconsciente, não temos como catalogar. Depois daquilo, ele fez o tratamento, a gente viu grande melhora, vimos ele participando em outros grupos, não sei se fez o estudo ou não. Então, cuidado quando a gente receber alguém, Característica do evangelizador. Vamos lá, vamos pegar só alguns trechinhos que Paulo nos deixou lá em 2 Coríntios. Soe a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então, quando ele chega a dizer que queres que eu faça, e ele segue mesmo aqueles princípios, a ponto dele depois chegar a dizer: não sou mais eu quem vive, mas o Cristo vive
em mim. Qual é a lição para nós hoje? Que Jesus tem que estar acima. Ele tem que ser a prioridade das nossas vidas. Ele é o rei, ele tem que governar o nosso coração. E ele continua, agora 1 Coríntios. Se conscientizar da importância da tarefa, lembrando novamente, não importa se é divulgador da doutrina, evangelizador infantil, ou em casa ou no trabalho. Anunciar o evangelho, porque quantas vezes a gente faz um atendimento fraterno no ponto do ônibus, né, do Uber, né? Anunciar o evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se impõe. E ele dá um alerta para nós, hein, Fabrício, lá em Filipenses: nada faça por contenda ou por vanglória, mas por humildade. São dizeres fortes, atos. Senhor, que queres que eu faça? O que quer dizer isso? A vontade do Senhor, não a minha, não para partir pelo ego. 2 Coríntios, somos abatidos, os tropeços vão vir, mas ele diz, mas não somos destruídos. Ou lá em Hebreus, pondo de lado todo impedimento, corramos a carreira com perseverança que nos está proposta. O que quer dizer isso? Foca, não fuja do alvo, não esqueça do objetivo. 2 Coríntios, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. E ainda dentro da característica do evangelizador, criar elos de amorosidade. Nada devemos uns aos outros, senão o amor recíproco. Ou 1 Coríntios, a ciência incha, mas o amor edifica. Clareza nos objetivos, já falamos, ao Filipenses, prossigo para um alvo, não nos distraiamos no caminho. 1 Timóteo, tem cuidado de ti e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Segurança nas orientações, afinação da trombeta. Paulo em 2 Coríntios, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha? E a batalha do Cristo está começada, e toda vitória pertencerá ao seu amor. Aí a gente ficou pensando nisso de trombeta, e eu fui pesquisar um pouquinho na outra obra, Vinha de Luz, Emmanuel também. Eis porque, personificada no discípulo do Evangelho, a trombeta viva do Cristo, ele é o símbolo, né, Paulo? Dele devemos esperar avisos seguros. O som incerto não atende ao roteiro exato, serve para despertar, mas não fornece orientação, e continua. Vinha de Luz, os aprendizes da Boa Nova constituem os instrumentos do Senhor. Coletivamente permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém ouvida a necessidade de afinar a trombeta. O que é isso? A trombeta dos sentimentos, dos pensamentos, pelo diapasão do Divino Mestre, para que não haja interferência individual e não sejamos nota dissonante nesse sublime concerto a serviço do Redentor. Foco nas metas futuras, Filipenses, e nós, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Hoje você fala tanto em depressão, e os profissionais, inclusive os profissionais, psicólogos, psiquiatras espíritas, lá na Associação Médica Espírita, falam que na raiz de todo depressivo está apego ao passado. E olha só o que Paulo dizia: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que se encontram diante de mim. Vigiai, estáis firmes, portai-vos varonilmente, sede fortes, está lá em Coríntios. Tessalonicenses, tendo por capacete a esperança na salvação. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Regozijai-vos sempre, o agradecimento, a oportunidade da tarefa.
Mas muitos agora dirão, lógico, doutor Saulo teve a felicidade de ver a luz do Cristo, ele encontrou o Cristo. Mas quantas vezes Jesus nos tem chamado? Quem sabe não seja hoje, alguém esteja vindo aí pela primeira vez à casa espírita. Às vezes a gente está lá rolando na internet, para numa live, para num dizer, liga a televisão, recebe um livro, recebe uma mensagem. Essas mensagens que a gente recebe aqui na casa espírita e distribui por aí, né? Até tinha um companheiro que deixava no ônibus, onde ele passava, ele deixava um folhetim de mensagem. Às vezes é aquele convite. Gamaliel a Paulo: se o mestre te chamou ao serviço, é porque confia na tua compreensão de servo fiel. E a lição agora do Espírito Aulos, em qualquer tarefa. Ele pegou a parábola do semeador, mas é para qualquer tarefa. Jamais desanime. A nossa tarefa é plantar. Esse é o nosso trabalhinho. Mas a germinação, a frutescência pertencem de fato a Deus. Então, ide, levai a palavra divina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Era um dizer que sempre o seu Hugo Gonçalves, né, esse grande missionário que a gente teve aqui pertinho em Cambé, ele dizia, toda palestra ele falava isso: mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera, arai, né, que é o Erasto no Evangelho. Então vamos lembrar agora, dirige-te a Damasco, vá à casa espírita, lá te será dito o que tens que fazer, porque talvez a gente fique, né, naquela dúvida, por onde eu começo? Nossa, tem 4 pontos aqui para seguir. Pergunta alguém aqui da casa, para que a gente se engaje o quanto antes, aproveite essa reencarnação e possa ao final dizer, como disse Paulo, já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim, conseguindo a tal reforma íntima que é tão falada, né? Fabrício, tenho certeza que toda palestra ele toca nesse ponto da alta educação. Ela solicita para nós a reforma íntima, um projeto. E esse projeto é um projeto de cumplicidade e de amor. A gente gostaria de trazer aqui, eram bem bonitas imagens também, mas é uma finalização para os nossos dias, puxar para os nossos dias atuais. Então, como Paulo caiu do cavalo literalmente, nós também temos as nossas quedas. Então, para finalizar as quedas, almejas renovar-te e seguir caminhos gloriosos que a vida te oferece. Sentes em teu ser revigoradas esperanças que te inundam o coração e a mente como uma água límpida que escorre sobre a fronte, e acalma-te nas agonias. Buscas o Mestre maior, porque já conhece nele o caminho, a verdade e a vida, e desejas ardentemente ser um de seus discípulos, levando consolo àqueles que sofrem e que passam pelas sendas da dificuldade. Porém, muitas vezes ainda te deparas com um vazio inexplicável a rondar-te, e nas quedas o desânimo aparece para ti, qual inimigo a minar-te as forças. Somente as experiências sucessivas, as reencarnações e o trabalho ativo no bem podem renovar-te através da constante busca da vitória sobre ti mesmo. Recorda que o Mestre não exige da tua parte perfeição absoluta. Na terra ainda não é morada de espíritos puros. Se desejas a reparação contigo mesmo, aprenda a amar-te, tanto quanto o Mestre Divino ama-te, enxergando nos desvios de conduta pequenas desilusões inerentes ao estágio evolutivo que ainda te encontras. Esforça-te na concretização da tua reforma íntima e segue o caminho, a luz que a vida oferta-te. Lembrando que nas quedas
indispensável é levantar, recomeçar, trilhando a estrada da caridade, para que enfim tu te encontres redimido perante a tua própria consciência. É um resumo da vida do Paulo, que eu acho que faz um fechamento para nós hoje, porque às vezes a gente acha que isso está tão longe e é tão atual. Então, pela atenção de vocês, a gente agradece imensamente, pedindo desculpas pela parte tecnológica, mas quem sabe, né, se nem a espiritualidade trabalha muito. Eu vou confessar para vocês uma coisa que aconteceu nessa casa, e em, sei lá quantos anos aí, fazendo palestra, mais 22, 23, já perdi as contas, 20 e tantos anos, eu estava numa terça-feira falando de Paulo. É porque Paulo tem muito assunto, mas faz muito tempo. Tinha poucas pessoas, mas tinha um rapaz, vamos dizer, uns 30 e poucos anos, para nós hoje é rapaz, né? Sentado aí na frente, prestando atenção. Daqui a pouco ele medianizou na plateia. E ele caiu de joelhos. Eu saí daqui onde eu estava. O que você vai fazer? São coisas inusitadas e é uma exceção à regra. Ele segurou firme na mão, era um rabino, um perseguidor da época do Cristo. Naquela época lá, caiu de joelhos, falou, me perdoa, como se tivesse, sei quem estava presente, né? Falando com a espiritualidade. Me perdoa, porque agora eu compreendi. Então, né, Fabrício, a exposição doutrinária para nós aqui que estamos sentados ouvindo ou preparando o tema, os espíritos são sim trazidos, que a gente não tem ideia porque não tem evidência. E aquela alma foi ali através daquele médico que depois descobri, era um trabalhador do Vinha de Luz, de Londrina, no mediúnico, recebeu assistência. Então, que os irmãos que estiveram aqui presentes também possam ter recebido aí uma injeção de ânimo para levantar-se. Muito obrigada. E prosseguir.